Boa noite, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano, Simone Veiga falando, dentro do sincronário das 13 luas. Agora sim, boa noite. Hoje estamos iniciando um período de 13 dias, regido pelo selo da Terra, que fala de movimento, que fala de evolução. Consegui. Boa noite. E, Boa noite. e falando em movimento, a minha convidada aqui hoje é Ana Carolina Sotelino, da Casa Cristo do Bem. É uma pessoa que está sempre em movimento, mas em prol do coletivo. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Seja bem-vinda. Gratidão. E especificamente, boa noite, pessoal que está chegando, bem-vindos ao perfil. Estou aqui com a Ana Carolina Sotelino, da Casa Cristo do Bem, para falar sobre todos os movimentos que ela faz em prol do coletivo. Ana, começa então contando um pouquinho da sua trajetória por essas causas mesmo, desde preservação de recursos, consumo consciente, até chegar à Casa Cristo do Bem. Tá, vou contar, vou resumir um pouquinho, né? Que já são uns 40 e tantos anos, né? Então, na verdade, assim, desde que eu era criança, né, eu sentia um impulso muito forte, né, em fazer algo, né, quando em relação ao meio ambiente, em relação à própria vida, né? Era tipo uma formiguinha que me incomodava de achar que, como assim, eu vim no mundo e vou passar alguns anos estudando, né? A gente passa um período aí estudando na escola, depois aí vai para a faculdade, da faculdade vai trabalhar e depois a gente vai ficar só na gente, né? Naquela retroalimentação da gente. E ao mesmo tempo a gente se depara na rua, quando vai andando, quando vai, né, ampliando a visão, com tanta coisa que incomoda o coração, né? Que a gente faz a pergunta, como assim, né? Onde eu me encaixo nisso tudo? E não me sentia encaixada, né? Em estar agindo só para construir algo para mim, só para mim, né? E aí, bom, entrei para o ativismo, né? Conheci pessoas maravilhosas, tanto ativismo ambiental. Fui uma ativista muito, quando eu era mais nova, muito forte assim nas causas dos direitos dos animais. E aí a gente vai se deparando com algo que a gente não vê na TV, com algo que a gente não vê nas propagandas, né? Que é da onde vem tudo que a gente batalha tanto, né, para conseguir, seja roupa, seja alimento, seja uma casa, a custo de quê, né? Então meu olhar começou a se ampliar em relação a isso, né? Eu comecei a prestar atenção de tudo aquilo que me rodeava e o que não me rodeava do ponto visual, né? Uhum. E aí comecei a ter acesso a outras informações que não eram próximas, né? Que é realmente o que está por trás disso tudo. E aí não aguentei, né? Mergulhei de cabeça nisso, realmente comecei a me posicionar, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai se posicionando e vai fazendo escolhas, né? Escolhas não externas, mas escolhas internas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E quando eu entrei para a Casa Cristo, a minha mãe já servia lá, na verdade, há muitos anos, né? E a minha mãe foi um pilar nessa sustentação, não só emocional, mas nessa sustentação também de esclarecimento de conhecimentos, né? E deixando a gente também, eu e minha irmã, nós somos duas, eu e minha irmã, né? A, a formação, informação e liberdade de escolha, né? Respeitando essa liberdade de escolha.
E quando eu me encontrei na Casa Cristo, que é uma casa filantrópica, humanitária, que faz ações humanitárias desde há muitos anos, há 16 anos, eu realmente me encontrei, né? Eu vi que ali eu podia, fazia sentido, quando a gente sente um sentido no coração, né? Um sentido da alma. E não parei, né? Foi. E o serviço é muito interessante, né? Porque a gente não escolhe o serviço, né? O serviço escolhe a gente, coloca a gente aonde a gente tem que estar. E a gente tem que ter muita humildade de também nem se apegar ao serviço, porque ele pode mudar. O serviço, às vezes, não é fazer uma coisa muito grande, né? Como eu queria quando eu era criança, eu vou para a África, vou fazer trabalho humanitário na África, vou ser missionária na África. Mas ao nosso redor tem tanta coisa para fazer, e começa assim, né? Interno, e vai se ampliando no, nas tribos que a gente vai frequentando, seja familiar, seja de amigos. E na casa eu aprendi a servir, né? Não só a mim, né, mas olhar o outro e servir ao próximo. Isso foi se ampliando de tal forma que é um aprendizado constante, né? Na verdade, estamos engatinhando, a gente está engatinhando, aprendendo, né? E aprender a olhar o outro é você também aprender a olhar a gente, né? É um espelho. A dor do outro é a sua dor sem você se identificar com ela, mas aonde você pode se comprometer e minimizar, né? Onde você pode se comprometer de coração em fazer com que essas dores, né? Essa grande miséria que lamentavelmente a gente tem que falar que é a gente vive uma miséria planetária, né? Uhum. E aonde a gente pode transformar. O serviço ele vem para isso, não para si, não para retroalimentar a dor e a miséria, mas em que, sendo uma pequena partícula, todos juntos, a gente pode minimizar isso e transformar isso em amor. Eu acho que esse é o verdadeiro serviço, né? É amor. E não está sozinho, né? É um coletivo, né? Não é a Ana Carolina, não é a Simone, né? Não é os grandes servidores que estão aí, mas é o próprio serviço em si, né? Que é o amor, é esse pulsar que move a gente, numa só direção, num só corpo, num só coração, né? Então, seja lavar um banheiro, às vezes é lavar um copo, né? E nem precisa ser uma coisa muito grande, né? Às vezes é um trabalho muito braçal, né? A gente pensa assim, ai, que lindo, projetos são lindos, né? A gente vê, pensa, que coisa. É muito trabalho, é muita ação, é muita dedicação, é muita compaixão e ao mesmo tempo assim muito silêncio, né? Porque quando você vê que teu corpo, né, tua emoção não aguenta, você se retira, se refaz e volta, porque é na ação que a gente transforma, né? É isso. E eu Muito. aprendo todos Uhum. os dias na casa, né? É um lugar onde meu coração realmente pulsa, né? Às vezes eu passo mais tempo lá do que na minha própria casa, mas é o que é. Achei muito lindas suas palavras e vou destacá-las aqui novamente para quem for chegando ou não ou passou batido. A questão do apego, não se apegar ao serviço, porque ele pode mudar. A questão que ajudar, a gente pode ajudar do lado e não precisa ser grandes coisas. Por mínimo que seja, se cada um fizer um pouquinho, lavar um copo, Sim, são, sim, no fim das contas, serão todos os copos, toda a louça lavada. Então, é isso. e a questão do amor, né? É o que move a gente para fazer o que tem que ser feito. O amor, e entender que o outro é espelho. Eu não tomo essa dor para mim, mas o que eu posso ajudar de forma efetiva para que essa realidade seja transformada. São reflexões belíssimas, super importantes, e que a gente ficar como lição de casa para a gente sempre
refazer, principalmente em momentos mais desafiadores ou momentos que a gente às vezes se pega reclamando, estando muitas vezes numa situação privilegiada. Então, olhar com gratidão todo esse processo e arregaçar as mangas. Agora, especificamente sobre o projeto Tucumã, você está no Rio de Janeiro, né? Sim. Projeto Tucumã é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade e até de infração. Existem alguns cursos serão oferecidos, como panificação, canto, educação ambiental, alimentação natural. Fala um pouco mais da abrangência do projeto, dos objetivos e até assim a expectativa mesmo futuro. Para falar desse projeto, eu vou voltar uns anos atrás, né, que foi quando a gente sentiu a casa, ela atendia, antes da pandemia, ela atendia moradores em situação de rua, então ela abria, né, que agora a gente Uhum. teve que se reestruturar por conta da pandemia. Ela abria a casa para moradores em situação de rua, para que eles tenham o mínimo de dignidade para tomar banho, trocar de roupa, se alimentar, ouvir música, rezar, né, para alimentar não só o corpo físico, mas a alma também. A gente recebia mulheres também da comunidade ao entorno, também que faziam, que a gente se reunia para um bate-papo, conversava. Tem uma farmácia também lá que a gente, bom, que a gente faz um trabalho tentando o mais próximo do natural possível, sem afetar o planeta, né? Toda casa ela tem uma alimentação vegetariana, então também foi um desafio muito grande desconstruir, né, dentro da fome do outro, que ele pode se alimentar também de uma maneira diferente. E o que é uma coisa muito importante que eu acho pertinente falar, que às vezes ajudar o outro não é conforme o nosso desejo, né? Atravessando o outro e falando, eu acho que sua vida vai ser melhor se você fizer assim, né? Porque também isso é uma coisa muito que vem muito do nosso ego, né? Que você vai ser melhor se você fizer assim, eu se fosse você agiria dessa forma. Não é, às vezes é só um pouquinho, né? O Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa, né? Então eu não posso ensinar, né, o outro, não, ele vai fazer assim para ele não ter mais fome. Não, às vezes é só um prato de comida mesmo, né? Porque o caminho do outro é o caminho do outro. E a casa não fazia trabalho com crianças também. E os jovens era uma coisa que realmente a gente não era um público, né? Não tinha um público para jovens. E um dia, num impulso assim do coração, um grupo da casa, né, sentiu que, pô, vamos abrir a casa para os jovens, né? Porque a gente vê muito trabalho com crianças, trabalho com idosos, trabalho com Com adultos, adulto. e o jovem fica uma lacuna, né? E o jovem tem uma coisa que é extremamente importante para o planeta. Eles são agentes transformadores pela teimosia, pela rebeldia. E é como o rio, né? Ele tem aquele impulso do rio e às vezes precisa da margem, né? E a gente pode ser essa margem. E não, é chato, porque realmente assim a irreverência do jovem para alguns chega até a irritar, mas irrita porque ele é uma potência. E a gente construiu um projeto lá atrás que se chamava Jovens do Bem, só que a gente não tinha recursos, né, para começar o projeto, a gente sempre ficava batendo cabeça, vamos fazer o quê? Como é que a gente vai abraçar? E um dia o CREAS, que é um órgão, né, do Rio de Janeiro, Uhum. procurou a gente perguntando se a casa poderia acolher jovens que cometeram atos infracionais para cumprir medidas socioeducativas. E aí veio escutar o sinal do universo. Tá aí, é isso. Vamos, vamos. Sem recurso, vamos no coração e vamos ver como isso vai se decorrer e como vai ser. Então, todo o projeto que a gente tinha escrito, estava no papel,
foi totalmente desconstruído. Foi totalmente... Não era aquilo, né? E foi orgânico. Fomos recebendo um jovem, dois, três, com todo amor, com todo um olhar desconstruído do que ele fez ou deixou de fazer, né? Sem julgamento, e olhar profundo na alma. Ele é um ser. E esse ser, qual é a potência desse ser? Que traz ele aqui, que não é à toa, e o que nós podemos fazer, porque esse cruzamento, quando acontece na vida, não é coincidência, né? Ele vem. E a gente começou a fazer um trabalho com eles, e foi muito rico, porque a gente aprendeu muito, foi um aprendizado muito grande em relação a o que eles querem, né? E o que nós desejamos para eles. E como fazer esse trançado para que realmente possa ser construído algo efetivo, algo que tenha que possa plantar uma sementinha e deixar fluir, porque eles estavam de passagem, né? Dentro desse processo jurídico, né? Eles cumprem um período determinado pela justiça, que pode ser no máximo 6 meses, pode ser 3, pode ser 2, ele pode aparecer, pode não aparecer. Como fazer esse trabalho com eles e como fazer com que eles olhem a gente se sentindo seguros, né? Porque a gente, falando de jovens em situação de vulnerabilidade, seja em ato infracional ou não, eles precisam de se sentir seguros em casa, porque a realidade que eles vivem não é a realidade que eu vivo, por exemplo, né? Com medo com preconceito, é um grande preconceito, essa é uma grande realidade, né? Quantas pessoas aqui não atravessam a rua com medo? Como a gente pode ter medo de um ser humano, né? De um jovem, de um adolescente? Então, se a gente começou a mudar esse olhar, a depositar neles a confiança que eles mereciam. E tivemos resultados assim incríveis, né? De muito amor mesmo, deles quererem voltar para a escola, de ouvir a história deles. Esse era o trabalho, ouvi-los, né? Ouvir e ouvir a história dele, que não era só o ato infracional que ele cometeu, né? E a gente falava isso muito para eles: vocês não são isso, né? Vocês não podem se assumam a responsabilidade do que fizeram, mas transformem ela, porque vocês são algo muito maior. E veio a pandemia, né? A pandemia veio, tudo mudou, tudo se transformou, e foi um momento em que a casa, acho que teve uma virada de chave muito grande, né? Uma virada de escolha. A gente fecha as portas e cada um dos servidores vai para suas casas e voltam, né? Cumpre o protocolo da medida De de isolamento. recolhimento, ou a gente faz o que a gente veio fazer, né? E de que forma? E a gente foi reaprendendo. Começamos a distribuir cestas básicas, e aí foi esse o trabalho, é incrível, porque a gente faz isso até hoje. São mais de 800 famílias, todos os dias. A gente trabalha muito com a questão da alimentação mesmo, né? Da fome, que a miséria aumentou muito. Mas o jovem ficava ali pulsando, né, no nosso coração. Como é que a gente vai voltar? E agora, com essa flexibilização, a gente realmente sentiu muito forte de assim, não, vamos retomar. Mas vamos fazer diferente diante da bagagem que a gente já tem, né? Vamos fazer melhor, que eu acho que todo mundo aqui olha para trás, vê e vamos melhorar. E aí surgiu o projeto Atucumã, que é um projeto para jovens em situação de vulnerabilidade, que cometeram ou não atos infracionais, porque quem cometeu atos infracionais, eles são encaminhados, né? Então tem um encaminhamento jurídico, né? Um respaldo jurídico, um respaldo da organização, né? Do Estado, que possa encaminhar eles para a gente. Mas existem outros jovens também que vivem em situação, e muitos, né? De vulnerabilidade, e que querem ter espaço, querem ter voz,
Então, a gente construiu esse projeto pensando primeiro em alguns pilares, né? O pilar principal é o amor, né? É esse olhar amoroso para cada um deles e para que eles tenham espaço. E dentro desse amor, o que a gente pode construir efetivo que eles possam replicar, né? Replicar em suas vidas de uma forma prática e de uma forma possível dentro da realidade de cada um. E aí, por uma questão muito assim milagrosa, né? Ganhamos uma padaria, recebemos uma padaria, e aí vamos construir, né? Estamos construindo oficinas de panificação para que eles possam aprender a fazer pão, né? Que é muito simbólico, né? Que não é só o ato do fazer pão, mas tem toda uma simbologia da massa, de um trabalho da massa, de um trabalho espiritual mesmo, de um trabalho e de um trabalho produtivo de geração de renda para eles e para a família deles. O canto coral, que vai trabalhar a expressão da alma, né? É um espaço onde, na sutileza, eles vão poder abrir, né? Expandir o coração, expandir os chakras e vai ajudar na vida, vai trabalhar as emoções deles também. E a educação ambiental, que não tem como a gente viver sem compreender que somos a própria natureza, né? Então a casa tem um bosque que é muito lindo e que precisava ser aberto, né, para esses jovens, para o mundo, né? Ele precisava respirar e ser respirado também. Então, vai ser um trabalho também para que eles possam trabalhar com a terra, trabalhar questões como compostagem, alimentação, plantio, e levar isso para a realidade deles. Então, é sempre um trançado, né, que não é algo que vai fugir dos espaços onde eles vivem. Tudo é olhado com muita delicadeza, né? Onde dali eles podem levar, né, para um pequeno espaço, para uma realidade real deles, né, não sonhadora, né, ah, meu Deus, um negócio distante, mas real e que eles possam dali ser replicadores. Então, mais uma vez, assim, o projeto ele tem um custo, né? Ele precisa de recursos, mas a gente começa ele também no pulsar do coração, né? De forma confiando mesmo, né? E cada vez que a gente conversa com o jovem, hoje foi um dia também muito especial, porque a gente fez entrevista com alguns jovens que querem fazer parte do projeto, sempre respeitando também, é importante falar, existe um protocolo, né, da pandemia, de distância, de espaço, então a gente não pode atender um número grande, né, de jovens, então a gente vai fazer períodos de 3 meses com uma quantidade de 8 a 10, né, para ter o distanciamento. E aí, depois de 3 meses, vem outro grupo, depois de 3 meses, vem outro grupo, com outras oficinas também. E aí a gente também abre para uma questão orgânica, né? De olhar o que pode mudar, o que pode transformar. E hoje, conversando com cada um deles, né? Perguntando quais são suas habilidades, seus interesses e seus sonhos, né? Cada um se identifica com um pedacinho do projeto, né? Com um pedacinho eu gosto de música, de tocar violão. Legal, mas eles têm que fazer passar pelos 3 processos, né? Não pode escolher só um. Isso realmente é algo que a gente vai passar pelos 3, né? O outro falou, não, eu quero aprender a fazer pão, porque eu preciso ajudar a minha mãe. E como eu faço isso? E dentro de casa eu posso fazer o pão, né? Não precisa ter uma padaria. Então é muito lindo olhar para eles e ver a vontade, né? E deles se sentirem presentes ali, ser orgânico, da participação deles, não eles serem mais como um formato escola, né? Senta, ouve, faz e coisa. Não, traz as suas potências também. O que vocês têm de potência que vão poder amanhã dar oficinas, né? Sabe desenhar? Vamos lá, faz uma oficina de desenho, topa. Então, encorajá-los também a trazer a potência deles e não, né, abafar. Sim. Que na sociedade a gente faz isso, né? A gente abafa, né? Não, é trazer de volta a esperança. Esse realmente é um pulsar do projeto Atucumã, né?
é a gente trazer a esperança, porque eles vão mudar. Amanhã a gente não vai mais estar aqui, mas quem vai realmente ressignificar essa trajetória são os mais novos, né? Com a sabedoria e honrando, né? A sabedoria dos anciões, das anciãs, dos mais velhos, aprendendo e ensinando. Então, assim, eu sou muito suspeita de falar, Uhum. né? Porque isso realmente pulsa muito forte na minha alma, né? Eu aprendo, eu não vou citar nomes, né? Mas cada um que passou por lá, eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre mim mesma e sobre como a gente realmente tem que mudar o nosso olhar diante dos pequenos erros que a gente julga nos outros, né? Porque são só pequenos erros. Tem muito mais, tem muitos acertos, né? Então a gente foca nos acertos. Eu tinha pensado nisso, a hora que você começou a comentar, que eu falei assim, esses próprios jovens vão depois querer fazer parte do projeto como educadores mesmo. E aí você falou, Sim, já tem gente que está falando que desenha, enfim, eles mesmos vão começar a se soltar e vão trazer os talentos deles, que você falou que a sociedade acaba abafando. E a questão do julgamento, ela é muito séria, claro, e assim, é uma realidade que a gente não tem noção. Então, acho que aquilo que você falou, eu aprendi muito com eles, porque eles trouxeram o que é essa realidade, esse universo que eles vivem, que é a parte. Então, também para lidar, é preciso entender, fazer um mergulho mesmo ali dentro, é um mergulho. e sentir o que acontece para poder dar uma mão mesmo, ser um auxílio. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, se quiserem perguntar, compartilhar algo, caso vocês já conheçam, estou aqui com a Ana Carolina Sotelino, da Casa Cristo do Bem. Ela está falando do projeto Tucumã, que eles estão iniciando com essa nova fase com os jovens. E aí, Ana, eu gostaria que você falasse assim todas as necessidades, porque não são só a questão, não é só a questão financeira, às vezes não é só a questão de mão de obra, enfim, tem pessoas que não estão no Rio de Janeiro que podem ajudar. Então, é, pode falar de todas as necessidades, porque às vezes alguém, igual nós estávamos comentando, eu preciso de um web design para fazer um logo, para fazer um site, para cuidar de um perfil no Instagram, enfim, que a pessoa pode fazer isso da casa dela, de um jeito remoto e também está colaborando. Sim. Bom, é, esse é a primeira vez que a casa faz um projeto, né, né, pedindo um financiamento mesmo financeiro, porque a casa é toda trabalhada com servidores, né, servidores do coração, guerreiros da luz, Uhum, guerreiros da alma. Só que a gente entendeu que para ter uma continuidade, né, para ter uma efetividade, para ter um compromisso, porque essa é uma realidade dos serviços humanitários, né, o compromisso, né? Que eu não posso falar, assumir, vou dar uma oficina, né? Gratuita, que bom, graças a Deus, mas no dia, eu tive um dentista e uhum, não pude ir, né? Então a gente realmente decidiu que todos os focalizadores do projeto iriam também receber, porque é justo também, né? Eles vão dedicar um tempo, eles têm um compromisso, eles também têm suas vidas. uhum. Então, isso também tem isso realmente é algo que parece que não, mas faz parte da sustentação e continuidade de um projeto, né? Sim. E, por exemplo, panificação, que a gente precisa, farinha, né? Materiais de padaria, farinha, né? Eu não tenho nenhuma listagem. Depois, quem quiser procurar a Casa Cristo do Bem, a gente pode até, eu não estou com a listagem aqui, né? Mudas, por exemplo, mudas de planta, porque a gente vai trabalhar com educação, então a gente precisa de mudas de planta, a gente precisa de terra, a gente precisa de muito material de jardinagem, né?
Isso eu estou falando de umas coisas práticas do dia a dia que eu estou lembrando aqui, né? Além do recurso financeiro, mas assim, dentro de cada oficina, né? De uma padaria, Tá. materiais que compõem, né, né, que são necessários para fazer o pão. Me vem à cabeça farinha, né? Que é muita farinha. É, farinha, Gás, ó, uma ovos, coisa que a gente não fermento. pensa. Isso gás, né? A gente pensa que não é gás, a gente usa botijão, a gente tem né, aquelas coisas Uhum. enormes lá. Gás a gente precisa. Eles também vão almoçar lá, né? Na verdade, eles vão fazer lanche, né? O café da manhã, e sempre almoçam também. Então, arroz, feijão, né? Isso estou falando coisas muito práticas, né? Material de papelaria, por exemplo, porque todos ganham, né, um material de caderno, anotação, para que eles possam anotar, né, receitas, que eles tenham um diário deles de anotações. Então, material de papelaria também é uma necessidade. E quem também acha que pode contribuir, que é do Rio, né, com uma oficina, porque dentro desse projeto tem espaço, isso faz parte do projeto, outras oficinas, oficinas de arte que tenham a ver, né, com esse trançado aí. Então, quem quiser participar também, oferecendo uma oficina, a gente coloca no cronograma, pode procurar a Casa Cristo, pode procurar a mim e todos os, os, os coordenadores desse projeto, que, que a gente pode direcionar quem sentir no coração, né? Pode replicar, pode compartilhar. Compartilhar, a gente pensa que não, hoje em dia nas redes Sim. é fundamental, né? Você compartilha. Então, às vezes, você pode não patrocinar, não ser um patrocinador ali master, né? Mas você pode ir compartilhando e de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Isso para a gente é fundamental, né? A gente entendeu muito bem isso. A gente era meio cabeça dura nesse sentido, né? Mas a gente entendeu muito bem a importância das redes sociais, né? Do como isso é potência para que isso vá replicando, né? Para que isso vá tomando um corpo de conhecimento e se expandindo. Porque o projeto Tucumã é um grão, né? Tem vários outros grãos que formam, né, essa dimensão enorme. Não vou falar um grão, não, é uma gotinha de água que vai Uhum. formando uma dimensão enorme desse Uhum. oceano, né? Nós também somos, né? Então, quem sentir, quem sente no coração, né, quiser procurar mais, a gente está tentando fazer uma disciplina de compartilhar no Instagram da casa, né? Também tem o site da casa, que é www.casacristodobem.org.br. Lá também a gente, à medida do possível, tenta colocar todas as informações. Às vezes a gente não consegue colocar a tempo, porque tem muito serviço, poucos braços, agora até Uhum. está ampliando os braços. Então a gente. E tem uma galera nova que chegou que também está ajudando nessa parte, ajudando a gente nessa parte de comunicação, né? De colocar, a gente toma vários puxões de orelha, de tirar fotografia, de postar, Uhum. mas é importante sim, tá aqui é importante, porque não é a Ana Carolina, né? É, é o projeto, é o serviço, né? Então a gente vai se tornando um canal de compartilhamento para que essa grande teia funcione, né? Sim. Então, quem sentir no coração, tem várias oficinas, tem várias possibilidades de contribuir, né? Isso vai do coração de cada um. É, a Darisa perguntou aqui mesmo, como podemos contribuir? Então, ó, além de recursos financeiros, doação de materiais e com a própria mão de obra, se for do Rio de Sim. Janeiro. É, eu lembrei aqui de produtos de higiene, hoje em dia, álcool em gel, Isso! sabonete, máscaras, é, papel higiênico, enfim, a pessoa tem um comércio, tem produto para doar. Produtos de limpeza, de higiene sempre são água mineral e Detergente, né? Coisa sim, às vezes que é pequenininha, né? Detergente. Isso tudo faz muita diferença. São pequenas coisinhas, né? Do dia a dia que
que ajudam, né? Que a gente vai indo, né? Caso, por exemplo, alguém tenha, algumas casas conseguem, por exemplo, fazer rifas. Ah, eu dou, sei lá, uma televisão e vocês conseguem fazer uma rifa para reverter dinheiro também? Ou isso já é uma operação que vira meio que um entrave? Olha, não é um entrave, mas é mais uma tarefa, né? E aí a gente precisa, assim, aí é outra mão de obra, a gente precisa realmente, assim, é possível fazer sim rifa, né? E aí a gente precisa de voluntários para poder articular isso, né? Porque, como eu falei, eu sou uma que não sei dizer não, Uhum, né? Se você falar assim para mim, ah, tem uma doação aqui, coisa e tal, você pode pegar? Eu sempre falo, posso, depois eu vejo, meu Deus, como eu vou fazer isso, né? Então a gente agora tá aprendendo, né, a realmente pedir, gente, eu não posso, tem como vocês se mobilizarem, alguém, né? É pedir ajuda dos universitários mesmo, dos uhum, voluntários. A gente está realmente assim, está recebendo muitos outros voluntários novos que estão podendo ajudar nisso. Uma coisa muito importante que a gente que vai ser necessária são computadores, né? Porque jovem mexe muito com o computador, com essas coisas, então isso motiva eles, por exemplo, a mapear, ou fazer um mapeamento, por exemplo, de mudas, né, que é uma outra oficina, como fazer isso dentro de um universo tecnológico, né? uhum. Fazer esses trançados. Então, esses equipamentos são muito bacanas, equipamentos de vídeo, né? Porque eles mesmos podem filmar, fazer, eles vão fazer apresentações de canto, né? Instrumentos musicais Uhum. também. Um carrom, quem que puder doar um carrom. Ai, olha, um carrom seria um sonho. E dar uma oficina também de carrom, seria muito bacana também. E são pequenas coisas, como você falou, né? Papel higiênico, sabão, é, porque às vezes a gente não usa só. A casa é um grande projeto, né? Porque a minha cabeça funciona assim. Agora vamos falar do projeto Tucumã, mas a casa é um grande projeto, porque eles também vão levar as cestas básicas, né? A gente também vai fazer, tem algumas mães já são ajudadas, né, com o recebimento de cestas básicas, cestas de legumes, de hortifruti. Então, isso também tem esse trançado, uma continuidade desse trabalho também, né? Comida, alimentação. Ah, é tanta coisa, Simone. O próprio transporte mesmo, você agora comentou, né? Ah, e alguém às vezes fala, pode pegar, e você falou, ah, eu posso, e depois que eu vou ver. E às vezes o E eu nem próprio. dirijo, tá? Então, assim, o próprio transporte mesmo. Eu comecei a lembrar, porque aqui na cidade que eu moro tem um asilo que aceita doações, e ele tem um grupo de voluntários que é o pessoal que faz o transporte. Então, eles vão lá na casa de alguém pegar as doações para levar até o asilo. Então, tudo isso, eles têm um grupo ali, sei lá, uns 10 voluntários que fazem, que são que é o transfer do material, né? Então, É, tudo isso é ajuda. Então, não necessariamente precisa estar lá dentro da casa, mas essa questão sim, do transporte é. já é ótimo. Já super ajuda, né? Ai, não, eu posso me mobilizar e não precisa ser sempre, diário, né? A gente tem parceiros muito legais que, por exemplo, a padaria, ela veio de Petrópolis, não, de Friburgo, né? Então, inicialmente, eu e a Bia, que é a coordenadora geral da casa, fomos lá buscar essa padaria, um forno enorme, gigante, pesadão. A gente, imagina, duas mulheres, a gente nem conseguia carregar. E aí ficaram outros equipamentos lá que a gente conseguiu realmente um outro grupo, que são os Insanos, é um motoclube de motociclistas, Uhum. e se prontificou ir lá pegar o outro material também, que vai pegar amanhã, vai estar deixando também lá na casa. Então, às vezes, são pequenas ações, né? Não precisa necessariamente se comprometer, que a gente sabe que assumir um compromisso, essa responsabilidade, ela requer muitas mudanças, né? Mudanças práticas na nossa vida. E às vezes a gente não precisa se sentir menos porque não consegue. É dentro do que você, da sua realidade,
o que você se sente capaz e pode, e faz. E faz, às vezes é pouquinho, às vezes faz uma vez, não importa, né? É dentro da realidade de cada um, porque senão fica um peso também, né? Não, você tem que fazer, você tem que servir. Pô, peraí, às vezes você passar um dia sem comer carne, você está fazendo um serviço para o planeta Terra, né? Às vezes você não consumir uma roupa que é feita de trabalho escravo, você está fazendo um grande serviço já. E é importante também a gente falar que quando a gente trabalha com doações, né, a gente não pode, às vezes, arrumando nossa casa, nossos armários, né, a gente faz uma limpa, né, e aí a gente quer resolver o nosso problema. E aí a gente quer, dentro de resolver o nosso problema, colocar, ai, vou fazer uma coisa boa e vou doar. Mas aí dou uma esquinquilharia, né? Dou as coisas assim. Então a gente também revê o que a gente doa, porque os outros, por mais que estejam em situação de vulnerabilidade, Uhum. não são depósitos, né, dos nossos cacarecos. Então é legal a gente também fazer essa reflexão Uhum. de quando a gente estiver doando, que o outro também é digno, né? De, de uma roupa limpa, de uma roupa dobrada. Isso a gente aprendeu muito com os moradores em situação de rua, né? Quando eles vão lá e é assim, não, eu não visto isso. Por quê? Porque eles merecem um mínimo de Uhum. dignidade. Então, quando a gente for refazer também, né, essas doações, que a gente recebe muita doação de roupa, né? E a gente compartilha. A gente também, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Que resolver o meu problema eu não posso depositar para outro, porque depois a gente faz lá o mutirão, né, de tudo que a gente recebe. Nossa, gratidão a toda doação, mas vamos lá, né? Vamos maneirar, né? Vamos ser seletivo um pouquinho. Então é trazer esse olhar também, né? Que Sim. quem está em vulnerabilidade não não é qualquer coisa, não merece. Ah, você não tem nada, então qualquer coisa vai ser bom para você. Não, são seres dignos, são almas, merecem o melhor, né? Isso é uma reflexão que eu acho muito importante trazer, porque resolver o nosso problema não é botar em cima do outro, né? Foi muito importante você também trazer isso. Sim, são coisas em bom estado para você. É coisa que você usou uma, duas Claro, vezes, você não quer mais, que você consome demais, está com o guarda-roupa ali cheio, e entrou uma peça, vai sair outra, e não necessariamente uma coisa rasgada, danificada. suja, Uhum. às vezes, né, coisa suja. Então a gente Esse pensar, você respeito. gostaria de receber isso, né? Sempre fazer isso. O que que você gostaria de estar recebendo? E aí você fazer isso no maior amor e carinho, né, pro próximo. É Ah, um sim. A Darisa está comentando aqui, substituir a cultura da esmola pela cultura da doação, exatamente. É, ou então isso. até Boa, doar. Darisa. E até uma coisa assim, né? Olha, eu vou dar aqui uma blusa que eu gosto, mas eu vou dar justamente porque eu gosto, porque ela é bonita, porque ela é Sim. confortável, porque ela é quentinha, né? Então também ter esse olhar é muito importante. E aí sim é um desapego. Senão, Aí é um é, desapego. E quando a gente fala assim de jovens, né, é, a gente pensar também, né, dentro do projeto, porque às vezes eu sou mãe, né? Então às vezes a gente tem aquele olhar assim egoísta, né? A projeção, né? Isso seria muito bom né, para eles, porque isso eles não podem perder essa oportunidade, mas ter o olhar de que o que eles querem, o que eles estão abertos a receber dentro da potência e do interesse de cada um deles, né? É a arte. Que arte é, né? Às vezes é uma arte de um grafite que é próximo da realidade sim. deles. E é fantástico, porque isso faz com que eles se sintam assim, uau, estão me olhando, né? Tá me vendo. Então esse olhar e principalmente assim, olhar para as mães também, né?
O projeto ele também ele tem um olhar, é uma coisa que a gente faz muita questão e hoje a gente fez questão nas entrevistas, é que o responsável, né, as mães, a maioria são mães, tá? Isso é importante eu falar porque a ausência paterna ela é muito grande nesse meio, então são mães e avós, né? O feminino é muito presente ali. Uhum. E esse feminino precisa de ser olhado também, ser acalentado, ser acalmado. Então, hoje a gente teve muita certeza da importância de, em paralelo, a gente fazer um trabalho com as mães para acalmar o coração delas, né? Dentro, porque também são mães em situação de vulnerabilidade, né? São mulheres que com 6 filhos, imagina, não dá conta, né? 6 filhos numa situação de pobreza, de miséria, e, e aí trabalhar com a família faz com que o resultado se torne melhor, Uhum. né? Faz com que o resultado, esse entrelaço, não fique só dentro das oficinas e das atividades da casa, mas que tenha um fio que ligue para dentro do lar de cada um. Então, quando alguém for pensar também, de repente, dar uma oficina, também ter esse olhar para essas mães, para essas Uhum. avós, para esses responsáveis que às vezes precisam só ser escutados, né? E sentir que seus filhos estão sendo acolhidos, mas elas também. Então, fica um trabalho em conjunto. Isso também é algo que a gente percebeu muito Que quando é a gente importante. trabalhava lá atrás com outro projeto, como as mães se sentiam bem quando elas eram escutadas, né? E aí fazia um trançado com eles, porque a gente também sempre trabalha com eles valorizando a potência dessas pessoas que estão ali cuidando deles, né? Do esforço que elas fazem. É muito importante essa questão. Duas coisas, de novo, assim, você vai falando, eu vou sublinhando as partes mais importantes. A questão do ouvir e atender dentro da realidade dele, igual você falou, o grafite, eu pensei no rap, que são Isso. a coisa que está ali mais próximo do jovem. E eu lembrei de uma história que o Murilo Gun, que é um empresário que ele está começando a traçar esse olhar mais atento e ele compartilha algumas questões. Aí ele falou que outro dia ele foi ao supermercado e ele viu um rapaz do lado de fora e o rapaz pedindo comida. E ele falou assim: eu vou ali fazer compra, eu compro e te trago. E aí ele viu que o rapaz estava sem camisa. E aí ele lá dentro aproveitou e comprou. Ele falou que comprou short, camisa, fez um kit ali junto com a comida. E a hora que ele foi entregar, o rapaz falou assim para ele: Não, eu quero só a comida. Eu tô bem sem camisa, eu gosto. Então, e aí ele falou que justamente ele parou e falou: Nossa, isso me ajudou a ver que o que eu acho que é o ideal não necessariamente atende todos os gostos. Então, a importância de justamente ouvir as necessidades reais da pessoa, porque o rapaz falou: Eu quero comida, É né? isso. Então, esse respeito também, porque senão a gente está invadindo esse espaço. E isso vale também para qualquer relação e para qualquer situação, não é necessariamente essa. Que muitas vezes a gente coloca o nosso achômetro na história e nem escuta o outro lado, né? Então, isso A gente vale. atravessa, né? A gente atravessa o outro conforme o nosso desejo, né? E no trabalho de serviço, o nosso desejo é desconstruído o tempo todo, né? A gente é uma coisa assim que não é. A gente aprende, é muito interessante porque quando a gente serve, né, dentro de um trabalho humanitário, dentro de um trabalho social, a gente vai com um ímpeto, né? Eu vou fazer isso, eu vou mudar, né? Vou fazer isso. E de repente alguém fala para você assim: você pode lavar um banheiro?
Ah, eu não vim aqui para fazer lavar banheiro, né? Sabe? Ah, não, eu não vou fazer, não vou lavar o banheiro, eu quero, sei lá, eu quero estar lá, né, na comunidade direto, falando, né, entregando. E às vezes não, aquele banheiro limpo, ele é fundamental, né? É esse olhar assim do outro falar, é isso aí, é só aquilo, é simples. Escuta o outro, escuta e faz. E aí, ó, desapega do teu desejo, né? Desapega da grandiosidade. Nos serviços humanitários que são feitos, a gente é ligado à Fraternidade Internacional Humanitária, né? Que fazem um trabalho muito lindo em Roraima, na Colômbia. E uma das coisas, né, que a gente aprende quando a gente faz as vivências, né, trocando ideias nesses serviços humanitários, é nunca atravessar a cultura e a realidade do outro. É dentro daquilo que você pode fazer em acolher o outro que está numa situação de vulnerabilidade, sem fazer com que ele perca a sua própria identidade. Essa identidade, ela é étnica, pode ser religiosa, Sim. ela é cultural. Então a gente não pode. Você pode colocar ali, trocar, mas sem atravessar, fazendo com que. Não é catequizar, né? Como foi feito, né, na história, né? Aham. Que a gente, né, viveu e vive até hoje. Mas é o que daquilo que você pode fazer, trazendo, né, à tona a própria identidade do ser, porque ele é um ser. E ele é um ser fundamental para essa grande teia humanitária, né? Ele é também um agente, ele é também um servidor. Stefano está falando aqui, é muito importante esse aspecto de não julgamento que foi falado antes. Sim, que a gente iniciou com essa parte, né, do não julgamento, para realmente tirar o que há de melhor mesmo na pessoa, que aí você, pelo coração, como nós vimos aqui, né, nessa imersão que nós tivemos aí recentemente, quando a gente se conecta com o coração, coisas incríveis acontecem, né? Então, É magia pura. exatamente. E Você aí, sabe que quando a gente começou a trabalhar com jovens que cometeram atos infracionais, né? Eles eram encaminhados para a gente sem a gente saber o que eles cometeram, né? E eu não perguntava também para o órgão, né? Para as assistentes sociais que encaminhavam, eu nunca perguntava. E conforme o trabalho ia fluindo, né? Eles iam falando, né? Eles iam falando o código, né? O código, né? Do artigo, né? tá, da E eu infração, entendi. meia, assim, tentando minha metida saber o código, não sabia qual era o código. Aí quando a gente ia pegando intimidade, eu falei, ai não, fala aí, o que foi feito? E aí, quando entravam os novos, né, eles eram preparados para acolher esses novos. E aí que foi onde a gente viu a grande transformação. Quando eles viram que eles não eram julgados pelo ato que eles cometeram, Uhum. e quando eles se tornaram responsáveis, que aí eu compartilhava a responsabilidade. Ó, existe, né, uma quantidade imensa de jovens que precisam cumprir medidas socioeducativas e que não têm espaço, justamente porque são julgados, são olhados com medo, né? Então não tem esse acolhimento, porque acham que eu não vou botar ele na minha empresa para fazer, sei lá, um serviço burocrático, porque na verdade a gente tem medo, Sim. né? Tem medo que ele roube, tem medo que ele faça algo e não acolhe. Então fica vários jovens, né, em situação irregular com a justiça, por conta de não ter um espaço onde acolham eles. E a Casa Cristo falava: ah, não, manda, manda, manda. Só que eu precisava, sim, trabalhar. A gente precisava trabalhar um grupo, que era um grupo mais antigo. E aí eu sentava com eles, né, e conversava. Olha, falava exatamente isso que eu acabei de falar. Tem vários outros que estão em situação pendentes com a justiça e precisa ter um espaço. A casa quer acolher, mas a gente não pode fazer isso sozinho.
vocês já estão aqui há mais tempo, vocês podem ajudar a acolher? Então, quando os novos vinham, né, eles começavam a agir com responsabilidade, que eu falo assim, eu preciso que vocês sigam assim, pelo menos o ritmo das atividades da casa, para a gente poder acolher, para dar a chance para o outro. Só que a chance já não partia mais da gente, partia Entendi. deles. E quando eu vi essa interação, foi aí que eu entendi que o coração ele pulsa e a gente jogar a confiança no outro é uma transformação que assim, eu não tenho palavras. Uhum. Quando eu via eles fazendo o próprio lanche e servindo a gente, servindo uns aos outros, às vezes é um simples ovo mexido do pão francês, que era o que a gente tinha, né, para fazer um lanche, e um servindo o outro. E é realmente assim, é algo que mexeu muito comigo, né? Quando a gente compartilha as responsabilidades e Uhum. eles se tornam os próprios agentes, né? Não só dali naquele núcleozinho, mas ali é onde eu vi que assim, é só um fiozinho que a gente puxa da potência de cada um. E a continuidade, né? Essa é a outra questão. A continuidade é algo que realmente a gente precisa ser perseverante, porque o meio engole, né? Fica ali um períodozinho, mas daqui a pouco volta para o meio deles e aí engole. Então a gente persistir. Por isso que dessa vez a gente realmente resolveu fazer um projeto onde a gente tenha condição, né, material mesmo, financeira, de dar continuidade, porque quanto mais tempo a gente pode regar essa semente, melhor é o fruto, Sim. mais forte ela vai ficar. Então, quando ela volta para a realidade dela, ela já está mais centrada, né? Esse jovem já está mais centrado, já está mais. Porque não adianta fazer início, meio e fim, acabou, tá, tchau, vamos ver próximo. Ele tem que estar fortalecido para encarar a realidade na qual ele vive e Sim. transformar. Sim, sem regredir, voltar ao estágio inicial, senão também perde sentido. E muito interessante, porque aí ele se sente integrado no projeto, no processo todo, e para quem vem depois, se sente mais à vontade em casa. Ai, olha, vê que, olha, eu posso chegar no que ele chegou ali também, já dá uma outra motivação, é uma outra energia ali movimentada, do que Ter espaço, né? uma coisa imposta, rígida, ah, vocês vão fazer isso, você faz aquilo, senta aí, e aí por isso que não engaja, né? Então é um diferencial bem importante. Não é E fácil, não. É bem. É assim, a gente parece fazendo. Não é fácil, não. Às vezes puxa os cabelos, mas a gente sempre consegue, né? Quando a gente começa assim, quando tá muito tenso, que às vezes, né, tira do sério, né? sim, Mas a gente respira fundo, né? E, pô, peraí, né? Vamos lá. Quem é o rio, quem é a margem aqui, né? Vamos, não vamos levar para o pessoal, né? Então, isso. Tanto que tem jovens que participaram do Jovens do Bem, que a gente convidou para participar desse projeto, foram, querem. É muito lindo isso quando. Não, eles chamam de tia, né? São os homens, moleque grande assim. Não, tia, eu quero, eu vou. E é muito lindo quando a gente vê esse resultado, né? Essa, essa persistência, porque eles querem. Isso é real, assim. Eles querem, sim. Eu vejo isso no olhar deles, mas às vezes não sabe como firmar sua potência, né? Então a gente precisa de muito espaço, não só o projeto Tucumã, né? Mas cada um dentro dos seus espaços, dentro dos seus projetos, dentro das suas potências, né? É puxar esses fiozinhos, né? Essas almas maravilhosas que estão por aí. para a gente finalizar aqui, eu comecei trazendo a energia do sincronário, que hoje começa uma nova onda encantada, que fala desse movimento para a evolução.
Que mensagem você deixaria para as pessoas que às vezes têm esse intento de, eu quero ajudar, mas o que está faltando para que elas saiam da inércia? Já que você tem tanto tempo aí de estrada, como inspirar? A Onda Encantada do Guerreiro, né? Da terra, A Onda Encantada da da Terra. terra. Eu pensei que fosse a do Guerreiro. Eu sou guerreira. Guerreira galáctica. Guerreira espectral amarela da Terra. Então, primeiro, assim, é sentir o pulsar do seu próprio coração, que ele não bate sozinho, né? Ele bate sincronicamente com a Terra toda. E com com todas as espécies, e principalmente as espécies humanas que têm um grande impacto, né, na Mãe Terra. E que não precisa fazer grande, não adianta a gente pensar que precisa fazer grandes intentos, grandes projetos, grandes coisas. A transformação começa dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a transformar dentro de cada um de nós e olha o outro como a si mesmo, né, como um espelho, a gente sabe que a gente pode, dentro, até pegando o gancho do sincronário, né, do tempo natural, a gente faz o nosso tempo. Quem disse pra gente que a gente não tem tempo de olhar o outro e de fazer algo? A gente começa a reconstruir o nosso próprio tempo para que a gente gire no pulsar único desse assim, do coração da Mãe Terra, né? Então, o que cada um puder fazer da sua forma, mas que faça de coração. Não faça por fazer, né? Faça de coração, dentro da sua realidade, dentro do pequeno. O pequeno é enorme. Quando se junta vários pequenos, é enorme. E expandir, né? Esse olhar da compaixão. E uma coisa que a gente fala muito lá e que é um pilar para a gente não seja indiferente, né? Não olhe um ser que precisa de ajuda com indiferença. Não culpabiliza ele, né? Com teorias ou com julgamentos de que ele é merecedor daquilo. Todos nós somos merecedores do melhor. Então, quando a gente deixa de ter esse olhar de indiferença e começa a transformar o nosso olhar em amor, só isso já é uma grande transformação. E ação, né? Que não adianta a gente ficar só no discurso, só falando, só, né, idealizando, né? Ficar muito né, extremamente acadêmico, mas a gente chegou um momento na Terra que a gente precisa realmente agir. E agir é a gente sair da nossa zona de conforto. Agir é mexer com a nossa realidade interna, né? Com aquilo que a gente está acostumado, habituado, que a gente está apegado, vai movimentar né? Vai sair disso, vai movimentar. É uma grande faxina. É uma grande faxina. Sair do eu e ir para o nós. Arrou. É isso. Simone, Grati... minha imensa Eu que gratidão agradeço por estar por essas aqui. reflexões profundas e que isso possa ser replicado em muitos lugares, que as pessoas se inspirem, possam não só ajudar o projeto Tucumã, como auxiliar ou até iniciar projetos pessoais. Pequenininhos, ajuda uma pessoa por vez e, e aí a coisa toda acontece. É isso. E que a gente possa, dentro do nosso universo, né, pulsar num só coração. Isso é minha imensa gratidão por estar aqui, em nome de todos da Casa Cristo do Bem, em nome de todos os servidores invisíveis, né? Porque a gente que serve, a gente serve, né? Então, em nome de todos, é muita gente linda que está aí servindo.
Minha imensa gratidão. Gratidão também a todos que acompanharam aqui. Ai, a Ana deu uma travada, mas Travei? é a imagem, mas voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Aí qualquer coisa, entre em contato aí com o perfil da Casa Cristo do Bem, ou então aqui com o site que está aqui embaixo. Para quem vai assistir depois e não vai ver a legenda, casacristodobem.org.br. E aí você pode conversar e ver como ajudar. Grande beijo a Isso. todos. Beijo, gratidão a todos. Gratidão, Simone.